Olá, seja muito bem-vindo ao programa Adoração Especial. Neste mês de setembro, nós voltaremos a ter mensagens inspiradoras sendo trazidas para você por líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia que trabalham no escritório que administra a denominação na América do Sul e se localiza em Brasília, no Distrito Federal. E neste primeiro sábado de setembro, quem vai trazer uma reflexão da Bíblia para você é o pastor Rafael Rossi. Ele é o líder da área de comunicação da Igreja Adventista na América do Sul. E o título da mensagem que o pastor Rafael vai apresentar hoje é Esperança em Meio à Tempestade. Então, se você está vivendo um momento difícil na sua vida, tenha certeza de que Deus vai poder usar a mensagem do pastor Rafael para acalmar o seu coração, assim como Jesus acalmou o mar durante a tempestade. Além disso, no programa de hoje você vai poder louvar a Deus por meio da música, vai ouvir o Quarteto Arautos do Rei trazer uma linda mensagem musical e também vai acompanhar a história de uma comunidade adventista do Sétimo Dia na Argentina, que estava tendo dificuldades para terminar a construção de uma igreja e um evento bastante inesperado mudou toda a situação. Que evento foi esse? Você descobre ainda hoje. E agora nós vamos para Brasília. De lá fala o pastor Herbert Boger, diretor da área de ação missionária da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a América do Sul. E ele tem muitas informações úteis e interessantes para a gente hoje de manhã. Pastor Boger, é com você. Olá, Darcy. Olá, amigos. É motivo de gratidão a Deus poder falar para você dessa alegria que nós temos como igreja, como Ação Solidária Adventista, pelo movimento que você se envolveu nesse período de crise, nesse período de quarentena, ajudando as pessoas com solidariedade. Nós temos um acróstico da Igreja de Atos. Esse acróstico, você vai ver nesse vídeo agora, ele mostra as ações solidárias da igreja, arrecadando alimentos, ajudando pessoas, fazendo com que elas se sintam melhor e alimentadas durante esse período de quarentena. Vejam, essa crise gerou também desemprego e a igreja atuou com a ADRA, com vários movimentos e iniciativas com o trabalho empreendedor, dando ideias, fazendo seminários, workshops para ajudar as pessoas com esse trabalho empreendedor. E também entramos fortemente com a obra de saúde. Junto com o Departamento de Saúde, lançamos aí um curso por WhatsApp para ajudar as pessoas a ter mais imunidade em meio a essa pandemia. E a tudo isso levou as pessoas a encontrar um Cristo vivo numa igreja que atua e ajuda as pessoas através dos métodos de Cristo, que naturalmente passa a ser então a salvação de pessoas. E isso tem sido um movimento tão lindo de forma pessoal, de forma coletiva como igreja. Em cada asa nós temos visto essa atuação de Cristo por meio de cada pessoa também. E vejam, durante esse período todo de quarentena que estamos vivendo ainda, a pandemia, não sabemos até quando ela vai durar, mas o que nós temos visto é a criatividade das igrejas, dos irmãos, as iniciativas próprias, a amplitude desse trabalho da ação solidária tem sido uma bênção incrível. Mais de 4 milhões de quilos de comida já foram arrecadados nesses dias de quarentena, de pandemia e alimentado muitas e muitas pessoas. Mas não só isso, nós também estamos compartilhando o pão espiritual. Nós temos nesse momento mais de 61 mil pessoas que disseram: eu quero conhecer Jesus através da sua vida, através da sua igreja, porque você me acolheu nesse tempo que eu mais precisava. Sabe que esse período de pandemia tem sido uma grande oportunidade, uma oportunidade incrível de nós marcarmos a vida de pessoas com a ação solidária adventista, com a palavra de Deus, o pão físico e o pão espiritual, e assim abençoando pessoas que nós vamos viver um dia juntos com elas no céu. Que Deus te use. Muito obrigado mais uma vez por tua atuação pessoal e como igreja nesse movimento da ação solidária adventista. Muito obrigada pelas informações, pastor. E agora, eu e você vamos para a Argentina. Que tal? Por lá, uma comunidade adventista do interior do país estava tendo dificuldades para terminar a construção de uma igreja. Talvez você, aí na sua comunidade religiosa, esteja passando pela mesma dificuldade. Nesta história, um evento inesperado mudou toda a situação. Que evento foi esse e como terminou essa história, você acompanha agora no quadro Provai e Vede. Provai e Vede.
História de hoje: desejo atendido. Uma das nossas igrejas tinha a necessidade de ter um templo. Fazia 8 anos que eles estavam alugando e se reuniam num lugar muito pequeno. Estou falando da igreja de Vila Mercedes Oeste. Decidimos fazer uma campanha de evangelismo. Levamos o projeto de jovens 1 ano em missão, levamos colportores, armamos tendas evangelísticas, mas ainda não tínhamos um templo onde reunir as pessoas. Foi então que colocamos um terreno que tínhamos à venda neste lugar. Um terreno que estava sendo difícil de vender pelas suas condições. Quando conseguimos vender o terreno, utilizamos o dinheiro para comprar outro terreno num lugar bem localizado para construir o futuro templo. Porém, ainda assim não tínhamos todos os recursos. Mas, através das ofertas de toda a divisão sul-americana, da União Argentina e também das ofertas da Missão Centro-Oeste Argentina e das ofertas da Missão Global, pudemos reunir a outra parte para poder começar a construção de um templo para a Vila Mercedes. E fomos avançando na construção do templo, a parte de alvenaria, até colocarmos o teto. Mas devido à crise econômica do país, o dinheiro que tínhamos para receber não era suficiente naquele momento para terminar o templo, tal como havíamos planejado. Na segunda-feira, quando voltamos à sede aqui no escritório, uma irmã da localidade de Merlo, em São Luís, nos ligou, a irmã Mirta Meireles de Richter, para nos dizer que a sua mãe, antes de morrer, havia doado uma propriedade à sua casa para que pudesse ser utilizada na construção de templos. A grande surpresa e alegria, a gratidão que tivemos a Deus, foi que o dinheiro que recebemos da doação da irmã Mirta foi exatamente o que a missão precisava para terminar a construção total do Templo de Vila Mercedes Oeste. Hoje, a igreja já está inaugurada. Os irmãos se reúnem cada sábado e é um lugar de serviço à comunidade e de adoração a Deus. A Bíblia diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Esta herança da irmã Mirta foi transformada em um templo para pregar o Evangelho. Na União Argentina, pela graça de Deus, temos muitos projetos de compra de terrenos e construção de igrejas, os quais temos o privilégio de contribuir para transformá-los em lugares de adoração ao nosso bom Deus. Entre tantos projetos, destacamos a construção de igrejas na região de Buenos Aires, na localidade de Punta Alta. Também em Vila Celina e na cidade de Luján. Na província de San Juan, na Vila Krause, na província de Salta, na localidade de Joaquim V. Gonzalez, e também em Salta capital. Eu quero lhe fazer um convite para que também os seus recursos e os meus recursos possam ser utilizados para o avanço da obra e para o breve retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu lhes convido a participar deste momento especial de adoração, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Linda história, não é mesmo? Deus pôde usar a fé e a fidelidade dessa senhora, mesmo após a sua morte. Com certeza, quando Jesus voltar e ela ressuscitar, essa senhora vai ficar muito feliz em saber que a sua doação foi usada para levar esperança e vida para muitas pessoas. Muito bom. E por falar em fé, eu te convido a louvar agora. Cante com toda a sua força e confiança o hino Minha Fé Segura Está. Mesmo quando em tempos de aflição
firme em Jesus continuará, confiando em Cristo, em seu amor, hei de triunfar sobre o tentador. Mesmo ao sobrevir grande temporal, minha nau não sofre nenhum mal. Ela bem segura navegará, pois que Cristo mestre ao leme está. Sim, minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará, confiado em Cristo, em seu amor, hei de triunfar sobre o tentador. Quando a morte enfim me vier chamar, noite irá descer por sobre o mar. Mesmo assim, com fé não terei temor, estará comigo o Salvador. Sim, minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará, confiando em Cristo, em seu amor, hei de triunfar sobre o tentador. Já vislumbra a paz desse morto além, a celestial Jerusalém. Lá irei morar com meu Jesus, para sempre estar à sua luz. Sim, minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará, confiado em Cristo, em seu amor, hei de triunfar sobre o tentador. E como nós sabemos que você gosta muito de música, quero te convidar a continuar se conectando a Deus por meio de lindas melodias. Agora o Quarteto Arautos do Rei canta para você, neste culto de adoração especial, a música Ainda Existe Graça. No céu há uma porta que ainda está aberta pelo intercessor, mas não vai demorar, o livre acesso para o céu vai se fechar. Jesus, a própria graça, em breve vai se levantar, então irá falar, consumado está. Ainda existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão no céu, a porta não fechou, a porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. Não perca a grande chance de abrir a porta do seu coração a Deus. Jesus só vai bater, sem sua permissão ele não vai entrar. Não deixe de ouvir o
chave de Davi. Ainda existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão no céu a porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. A porta já está se fechando, por isso não demore mais. Siga para a luz e deixe as trevas, pois logo a grande esperança vai raiar. Ainda existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão no céu a porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. Abra a porta, deixe ele entrar. Ainda existe graça. Olá, feliz sábado! Você que está nos acompanhando aqui na Novo Tempo, nas redes sociais, seja muito bem-vindo. Eu estou feliz em poder voltar na sua casa para juntos abrirmos a palavra do Senhor e extrair conhecimentos importantíssimos para a nossa vida. O tema de hoje vai falar sobre esperança em meio à tempestade. Eu vou usar a história de Noé e dela extrair algumas lições importantíssimas para os nossos dias. Mas antes de abrirmos a palavra do Senhor, antes de voltarmos nossos olhos para aquilo que está escrito no texto sagrado, eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus querido, Tua palavra será aberta e queremos que o conhecimento que o Senhor tem para nos entregar neste dia salte das palavras e se coloque vivo ao nosso lado. Ajuda-nos a compreender e entender aquilo que está revelado a todos nós, para que tenhamos uma fé mais viva, para que a nossa esperança esteja acima de qualquer tempestade. Portanto, permanece conosco, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. O capítulo 24 de Mateus trata de um sermão profético que Jesus pregou. Jesus saía do templo com seus discípulos, que começaram a chamar a atenção da grandiosidade da construção. Jesus olha para eles e diz assim: estão vendo tudo isso aqui? Não ficará pedra sobre pedra. Quando Jesus faz tal profecia, os discípulos imaginaram que Jesus falava sobre o fim do mundo, quando o mundo terminaria. Por isso eles perguntam para Jesus: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Senhor, o que é que vai acontecer antes do mundo terminar? Os discípulos sabiam das profecias que Jesus já havia feito. Eles sabiam das profecias bíblicas de que esse mundo não seria eternamente tomado pelo pecado. Jesus passa, numa resposta aos discípulos, a fazer um longo sermão sobre o fim do mundo. Fala de sinais no mundo político, fala de sinais na natureza, fala de sinais no mundo religioso. Ele descreve como seria a vinda dele, conta a parábola da figueira, uma exortação às pessoas permanecerem vigilantes quanto à revelação.
Então chega no versículo 36, 37 e 38 de Mateus capítulo 24, onde Jesus encontra um paralelo na história para ajudar os discípulos a entender aquilo que aconteceria no mundo antes da volta dele. Vamos lá? Vamos olhar o texto bíblico, Mateus capítulo 24, versos 36, 37 e 38. Diz assim a Bíblia: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Versículo 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Vejam, a narrativa bíblica não traz muitos detalhes de todos os acontecimentos, desde a entrada do pecado até os dias de Noé. A descrição bíblica, ela apenas revela a situação da humanidade quando Deus olha para o mundo e decide reconstruir o planeta Terra. Em Gênesis capítulo 6, versos 5 a 8, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. Agora, você não pode entender o arrependimento de Deus exatamente como é o arrependimento humano. O meu arrependimento é a vontade de voltar no tempo para fazer diferente aquilo que fiz. Deus não pode ter esse tipo de sentimento, porque Ele é Deus, Ele é perfeito. Deus não perde a sua presciência, Ele não tem qualquer variação em sua natureza, em o seu propósito, porque em realidade, Deus, por ser Deus, Ele nunca se arrepende de nada. O arrependimento de Deus, na verdade, é uma expressão que se refere à dor do amor dele, ocasionado pela pecaminosidade do ser humano. Esse arrependimento ressalta que Deus, em harmonia com a sua imutabilidade, assume uma posição em resposta àquilo que aconteceu na criação, uma mudança do plano original. A menção à dor divina, em face dessa condição má do homem, da mulher, é uma indicação de que Deus não odiou o ser humano, mas sim o pecado. O pecado encheu o coração de Deus de profunda dor e piedade. Despertou nele simpatia pelos pecadores. Despertou nele vontade de ajudar os seres humanos que foram tão distantes do plano original de Deus, que estavam agora imersos na maldade. Deus, Ele, quando se move, Ele não vem apenas para julgar, mas Ele vem antes para salvar. O quadro do dilúvio é rico em significados, é rico em aplicações. Quando eu paro para pensar nessa história de Noé, quando eu paro para trazer a relevância que ela tem, porque Jesus coloca essa história como um paralelo daquilo que a humanidade viverá nos últimos dias, há lições que são muito preciosas e que são fundamentais para o tempo que nós estamos vivendo. Olhando para Noé, é possível tirar algumas lições muito práticas para a nossa vida. Lições que vão nos ajudar a enfrentar os tempos que nós estamos vivendo. Lições que nos ajudam a caminhar com segurança, a caminhar com esperança. Jesus faz uma relação entre dois períodos, os dias de Noé e os dias finais da história da humanidade. Portanto, o convite de Jesus é: se você quer entender o que vai acontecer no fim, olha para o passado. Se você quer entender o que é que está reservado para o ser humano nos momentos finais da história desse mundo, veja Noé, entenda os dias de Noé, compreenda o que aquele homem de Deus viveu junto com a sua família e, tirando lições de lá, a vida vai ficar com outro sentido no presente. A primeira lição que eu tiro é que, olhando para o dilúvio, os propósitos de Deus sempre serão cumpridos. O que isso significa? Lembre-se que o dilúvio, ele desafiou a lógica científica, porque era algo impossível. Noé começa a pregar de chuva em um mundo que não existia chuva. Noé falava de uma inundação onde as pessoas nunca tinham visto ou ouvido falar que água cairia do céu.
Quando Noé pregava sobre o dilúvio, as pessoas escutavam e pensavam assim: Noé, o que você está falando? Noé, é impossível. Isso que você está dizendo, cientificamente falando, é improvável. Mas, como os planos de Deus sempre se cumprirão, basta crer naquilo que ele falou. Deus, ele vai redirecionando o curso da história. Deus, ele vai conduzindo os detalhes da história para chegar no cumprimento daquilo que ele tem. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Todos nós fomos criados com algo chamado livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é a liberdade que Deus nos dá para escolher, para decidir. Agora, não se engane. O livre-arbítrio que nós temos não é um livre-arbítrio ilimitado. Não significa que eu posso fazer qualquer coisa, porque embora eu seja livre para escolher, Deus coloca alguns limites demarcados dos quais você não pode passar. E foi exatamente o que aconteceu na época do dilúvio. A humanidade se afastou tanto do plano original de Deus, vivia tanto imersa nas suas paixões, nos seus pecados, que Deus precisa intervir, coloca a mão e diz assim: humanidade, até aqui vocês podem ir, a partir daqui vocês não vão. Vou inundar a terra, quem estiver dentro da arca se salvará, quem estiver fora se perderá. E essa não foi a única intervenção sobrenatural de Deus para redirecionar o curso da história. Anos depois do dilúvio, quando a humanidade por si só volta a se rebelar e pensa que não gostaria mais de estar sob a jurisdição do Senhor, decidem fazer uma torre. Talvez achando que a única forma que Deus tinha de exercer um juízo sobre a terra era inundá-la de novo com água. Então, vamos fazer uma torre e ficaremos protegidos lá em cima da torre. E se Deus decidir outra vez inundar a terra com água, estaremos lá em cima e nenhum mal se abaterá sobre nós. O que eles não esperavam é que Deus redireciona mais uma vez o curso da história. Deus coloca a mão dizendo assim: humanidade, até aqui vocês vão, daqui vocês não passam. E Deus vai na Torre de Babel, confunde a língua dos seres humanos, que agora não conseguiam mais se comunicar. E a torre não foi possível ser construída. Todo pecado tem consequências. E nesse sentido do dilúvio, quando a humanidade chega no seu limite, Deus coloca a mão para que os propósitos dele sempre sejam cumpridos. Olhando para a pregação do Evangelho, o desafio que nós temos de levá-lo a toda tribo, nação, língua e povo, para muitas pessoas, isso parece também impossível, muito complicado. Temos barreiras geográficas, culturais, temos limitações. Como vamos conseguir pregar o Evangelho? Temos o desafio dos números, as pessoas que vão se perdendo no meio do caminho, pessoas que um dia estiveram na igreja e que hoje já não estão mais, pessoas que um dia sonharam com o céu e que hoje já não sonham mais, pessoas que cantaram hinos de louvor ao Senhor e que hoje já não cantam mais. Como conseguiremos alcançar o mundo todo se ainda aqueles que alcançamos, muitos deles perdemos? Irmãos, irmãs, amigos, amigas, você que está aqui nos acompanhando e assistindo essa programação, com a intervenção divina, eu tenho certeza que nós faremos em pouco tempo aquilo que não estamos conseguindo fazer até aqui. Aquilo que ainda não fizemos, será possível fazer rapidamente com a intervenção do Senhor. Quando Ele coloca a mão dele, quando Deus redireciona o curso da história, Ele atua de maneira sobrenatural. A Bíblia fala de uma chuva serôdia, que será a intensidade do Espírito Santo derramado sobre todos nós. Essa chuva serôdia aponta para o dilúvio do passado, quando Deus agiu de maneira sobrenatural e Ele agirá uma outra vez de maneira sobrenatural. Porque os propósitos de Deus, os planos de Deus sempre se cumprirão. Então, se o desafio é pregar o Evangelho ao mundo todo, veja os meios de comunicação. Em pouco tempo, podemos fazer a pregação do Evangelho alcançar todas as pessoas. Deus está preparando o cenário para isso. O que nós temos que fazer é nos colocarmos debaixo das mãos do Senhor, porque os planos, os propósitos de Deus sempre se cumprirão. Olhe essa revolução tecnológica, os novos hábitos que as pessoas estão adquirindo. E essa pandemia que acelerou
tudo o que estava à nossa volta, principalmente o uso de ferramentas digitais. E a igreja se levantou para pregar o Evangelho. Tivemos crescimento nas redes sociais, crescimento na audiência da Novo Tempo, tudo apontando para pessoas que estavam mais abertas e dispostas a ouvirem a palavra. E é nesse momento que a igreja comprometida se levanta para fazer a diferença. A igreja que tem pressa para Jesus voltar, está dizendo a hora é agora, não é amanhã, não é depois, não é a geração que vem próximo de mim, é a minha geração. Somos nós que podemos fazer a diferença. Os planos de Deus sempre se cumprirão. A outra lição que eu tiro de Noé é que o relógio de Deus, ele tem ponteiros diferentes do nosso relógio. Amigos, o dilúvio veio no momento certo. Deus programou a hora que ele deveria acontecer. E assim também, a volta de Jesus se cumprirá também no momento certo. Deus já estabeleceu o seu plano e ele não tarda a sua promessa. Algumas pessoas podem até pensar assim, pastor, mas já passamos 170 anos desde o desapontamento de 1844. Podemos também sofrer os perigos do tempo. Por que Jesus ainda não veio? E isso pode nos levar à acomodação. Nós não podemos ficar acomodados, porque Deus está controlando todos os detalhes da história. Assim como aparentemente Noé pregou 120 anos até que o dilúvio viesse, parecia que não viria, mas o dilúvio veio. Ainda que pareça demorado, ainda que pareça que Jesus está atrasado em sua volta, a fé, ela não pode esmorecer. A fé não pode ficar fraca. Nós temos que manter essa fé fortalecida, porque o Senhor não demora, o Senhor não tarda a sua promessa. Quando eu olho para a parábola das 10 virgens, vejo que metade delas estavam preparadas e a outra metade não estava preparada. O que Jesus estava querendo ensinar nessa parábola é que nós precisamos estar preparados o tempo todo. Por isso, ele não revelou o dia e a hora da volta dele. Provavelmente muitas pessoas, se soubessem o momento da volta de Jesus, deixariam para se preparar apenas nos momentos finais. E aí poderia revelar um perigo de não dar tempo de se preparar ou simplesmente procurar viver de acordo com a vontade do Senhor de maneira interesseira, de maneira de barganha, de troca com o Senhor. Mas não se esqueça, o ponteiro do relógio de Deus é diferente do nosso. Ele voltará no momento certo. Outra lição que eu tiro dos dias de Noé é que, como na arca, somos diferentes, mas estamos todos no mesmo barco. Nós temos culturas, pensamentos, pontos de vista, e isso faz com que muitas vezes nós tenhamos divergência da forma ou na maneira como nós nos relacionamos. Na arca, os animais eram diferentes, mas todos estavam no mesmo lugar. Era a arca o lugar para eles se salvarem. Por mais que na natureza há aquela pirâmide alimentar, há o predador e há a caça, mas todos eles dependiam daquela arca, estavam juntos no mesmo lugar. Hoje, Deus nos deu uma arca, e essa arca é a igreja. Gosto de pensar que igreja, ela é uma fábrica e não um museu. No museu, as peças prontas ficam expostas para serem admiradas. Agora, na fábrica, nós estamos em processo de produção. Há gente que está pronta, há gente que está semi-pronta, há gente que está quase pronta, há gente que tem defeitos e que estão sendo trabalhados. Cresce também o fenômeno de muitos desigrejados. E eu me preocupo com isso. Gente que pensa que poderia ter o seu cristianismo sem igreja. Pensam que poderiam viver a sua fé fora do templo. Isso é um perigo, é um risco enorme. Josh Packard diz assim, refugiados da igreja. Sociólogos revelam por que as pessoas abandonam a igreja
mas não a fé. E nesse artigo, do qual ele descreve, fala sobre essa relação entre templo e fé. E eu entendo que a Arca de Noé foi a tábua de salvação para as pessoas nos dias que o dilúvio veio, assim como a igreja é para os nossos dias. Nós entramos na igreja para adorar e saímos para salvar. Igreja é aquela que começa quando o sermão termina, quando voltamos para a nossa vida normal, quando nos relacionamos com as pessoas. Essa é a nossa arca, porque a igreja é o meio de Deus para nos manter salvos, assim como a arca foi no passado. Quarta lição que eu tiro dos dias de Noé é que é preciso planejar o futuro. Noé começou a construir a arca antes que começasse a chover. Nos momentos de paz é que nós nos preparamos para a guerra. Deus, Ele usa situações adversas para nos moldar, para esculpir a minha existência e assim eu consiga levantar-me diante das tempestades que se formam e que se armam diante da nossa vida. A igreja está planejando o futuro. A igreja está planejando o que vem depois. Esse tem sido o meu trabalho aqui nos últimos anos, perguntar para onde vamos com o uso das tecnologias. Para onde vamos? Para que a igreja esteja bem posicionada e assim consiga comunicar-se com as pessoas que estão à nossa volta e que necessitam escutar uma mensagem de salvação. Há algum tempo atrás, eu fui fazer uma semana de oração em uma igreja litorânea. E no sábado de manhã, eu falei assim, olha, eu vou passar a semana toda com vocês aqui, vou fazer visitas, vou acompanhar a igreja, e se der em algum momento eu gostaria de aprender a surfar. Na madrugada de domingo, cedinho, o telefone tocou e era um membro da igreja dizendo assim, pastor, eu sou surfista, estava na igreja ontem e hoje está tendo um vento que está vindo do sul e as ondas estão interessantes na praia tal, o senhor não quer ir lá aprender a surfar? Eu falei, eu quero. E lá fui eu, antes das 6 da manhã, estávamos na praia, ele desenhou uma prancha na areia e ficou me ensinando a fazer o movimento de deitado para ficar em pé, deitado para ficar em pé. Eu tentei, naquele dia, entrar em algumas ondas, algumas eu consegui, outras não, mais caí do que consegui ficar em pé. Mas a primeira lição que eu aprendi é que para surfar uma onda, você precisa estar na frente dela, antes que ela quebre, porque depois que a onda quebrar e passar, você já não consegue mais. Assim deve ser o uso da comunicação para a pregação do Evangelho. Nós vamos ter, nesse mês de setembro, uma semana muito especial, na última semana do mês, aqui na TV Novo Tempo, onde vamos abrir a palavra do Senhor, onde o pastor Campitelli vai compartilhar uma mensagem que vem diretamente do trono da graça, porque nós estamos usando a tecnologia para pregar. Nós precisamos hoje de um exército de pessoas que procurem fazer o seu melhor, que se levantem para compartilhar Cristo e a salvação. Veja, por exemplo, os livros missionários. Nós temos distribuído milhões de livros a cada ano. Estamos aproveitando cada oportunidade para implementar o evangelismo digital. É a igreja que está estruturando-se, planejando para ser o diferencial na vida das pessoas. Num tempo onde as pessoas estão gastando quase 2 horas por dia, em média, nas suas redes sociais, a igreja precisa marcar presença nesses meios. E eu quero lhe convidar a ser um mensageiro da esperança, a entregar a sua rede social para Jesus, a entregar seu Facebook para Jesus, a entregar seu WhatsApp para Jesus, a entregar seu Instagram para Jesus, para fazer da sua rede social o seu ministério. Há pessoas que estão ali, eu não vejo apenas número de conexões, eu vejo sim pessoas que estão por trás de cada um desses números, onde nós devemos alcançá-las e fazer a diferença. A quinta lição que eu tiro de Noé, da sua história, é que não importa a sua idade, não importa a sua qualificação, você pode fazer algo grande para Deus. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio. Ele não era um jovenzinho, já era um homem experiente, já era um homem que
conhecia muito da vida, tinha falado com o próprio Senhor, recebido uma revelação. Noé, ele não deu ouvidos para a censura e ele continuou fazendo o trabalho que Deus tinha dado para ele fazer. Há muitas pessoas que aparecem para censurar, há muitas pessoas que aparecem para dizer assim, não, você não consegue, você não pode. Mas Noé não deu ouvidos para isso. Noé, ele seguiu e perseguiu aquilo que Deus havia chamado. Eu gosto de um texto de Ellen White, uma escritora norte-americana, que diz assim, alguns dos métodos usados nesta obra serão diferentes dos que foram usados na mesma no passado. Mas não permitamos que alguém, por causa disto, ponha obstáculo no caminho mediante a crítica. O que Ellen White está dizendo é, o que você tiver para fazer, procure fazer sempre o seu melhor. Não limite o seu serviço para Deus, porque fazer o mínimo ou fazer o básico vai nos deixar nesse mundo muito mais tempo do que o necessário. E se você tem pressa para que Jesus volte, Deus tem mais pressa ainda. Se você quer que o mundo termine logo, tenha certeza que Deus também quer. Ele quer pôr um ponto final nisso tudo, porque o seu sofrimento é o sofrimento dele. A sua dor é a dor dele. Coloque-se no lugar de Deus. Olhando, se você for pai ou mãe, para os seus filhos. Você sabe que dói muito mais a dor do seu filho do que a dor que está em você mesmo. E o mesmo acontece com Deus. O mesmo passa com Deus. Ele tem pressa. Portanto, faça o seu melhor. Não se esqueça que a arca foi construída por amadores e o Titanic foi construído por profissionais. Coloque paixão naquilo que você tem para fazer, mesmo não sendo um especialista. Sonhe alto, seja inconformado. Não se contente com pouco, porque Deus quer te dar mais. Ele nos dá dons, Ele nos dá talentos, Ele nos dá capacidades, habilidades para fazermos a diferença na vida das pessoas. Use tudo isso, não guarde para você, não retenha para você, porque Deus tem planos grandiosos para a sua existência. A sexta lição que eu tiro para a minha vida é que se você sentir que o seu progresso está lento, não se desespere, porque o importante é perseverança. Essa é a palavra, essa é a ordem do reino de Deus. Construir a arca demorou, foi madeira após madeira, onde na vida nós entendemos que o nosso crescimento, a obra que Deus faz em nossa vida é passo a passo. Ora, você não pode ficar parado, é preciso movimentar-se, é preciso dar o primeiro passo para que Deus execute a obra que Ele tem na sua vida. Deus tem o seu tempo e o tempo dele vai moldando a nossa vida. Não se esqueça que as tartarugas também entraram na arca, porque no reino de Deus o que vale é perseverança. Na corrida espiritual não ganha quem chega na frente, ganha quem persevera, ganha quem permanece. Noé teve solidão, Noé foi incompreendido, Noé foi zombado, mas ele não deixou de cumprir aquilo que Deus havia pedido para ele. Em João capítulo 15, um dos capítulos mais bonitos da Bíblia, onde Jesus fala sobre a videira e os ramos, onde Jesus está se despedindo dos seus discípulos, já chegando no momento final do seu ministério. Em 10 versículos, ele repete a palavra perseverar 11 vezes. Uma mensagem aqui para nós. Continuem, não desistam, sigam. Em Mateus capítulo 24, versículo 13, a Bíblia diz assim, ó, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Ou seja, continue com o Senhor e Ele vai te salvar. Permaneça com o Senhor e você encontrará a coroa da salvação no final. Foi o que Noé fez, ele perseverou. Imagina só, construir uma arca num lugar onde não tinha água, dizendo de um acontecimento que ninguém nunca tinha ouvido falar, mas Noé continuou. Noé seguiu, não desistiu. Portanto,
Amigo, amiga, não desista da sua vida espiritual. Persevere, continue. Falta pouco e Jesus Cristo vai voltar. Essa pandemia mostrou algumas coisas evidentes. Um vírus que ninguém conhecia, foi rapidamente conhecido, ele alcançou o mundo todo de maneira instantânea, transformou a nossa vida e também apresentou uma similaridade com os eventos finais. O momento é de entrega, o momento é de preparação. Uma última lição que eu tenho da Arca de Noé é que não existe outra opção. Para se salvar, você tem que ajudar a construir a arca. Na vida cristã, é fundamental o envolvimento. Enquanto eu me preparo para ser salvo, eu ajudo outros a se salvarem. Essa é a lógica do reino de Deus. Já que falei que o Titanic foi construído por especialistas e a arca por um amador, há uma história muito interessante que vem da época do Titanic. Um dos passageiros que lá estava era um pregador chamado John Harper. Na hora que o barco começou a afundar, ele, pelo bilhete que tinha acesso a botes salva-vidas, mas ele não foi. A filha e o sobrinho foram colocados dentro de um bote, ele os entregou para outras pessoas que cuidassem dele e decidiu ficar dentro do Titanic, pregando as pessoas enquanto o barco afundava. Anos depois, um dos homens que lá estavam e que sobreviveu, disse que foi o último converso de John Harper, que o viu morrer, porque mesmo ainda em cima de um pedaço do casco do navio, tentando sobreviver, ele pregou para aquele homem, fez um apelo para que ele entregasse o coração e a vida a Deus, e ele assim o fez naquela madrugada fria, e a vida dele foi transformada. Ele poderia estar preocupado em salvar a sua vida, mas ele estava preocupado em salvar a vida dos outros. É assim, nós temos que estar envolvidos no processo de salvação. Temos uma tecnologia que aumentou as nossas possibilidades de envolvimento com a missão. Temos uma tecnologia que nos permite viver o discipulado, de viver a essência que Deus espera. A arca, ela foi uma só. E assim, Deus espera que o seu povo seja um só, um povo unido. Não cada um com a sua própria arca, mas cada um com o seu próprio chamado, cada um com o seu próprio dom, cada um com o seu próprio talento envolvido na missão. Quando comecei meu ministério como pastor distrital na cidade de Santo André, no meu primeiro planejamento, eu entreguei aos líderes uma diferenciação entre o que significa ser membro da igreja e o que significa ser discípulo. Deixa eu tentar te explicar. O membro, ele espera os pães e os peixes, enquanto que o discípulo, ele vai pescar. A luta de um membro da igreja é crescer. Já a luta de um discípulo é se reproduzir. O membro da igreja, ele espera acontecer. Agora, o discípulo é aquele que faz acontecer. O membro, ele espera ser servido. Agora, o discípulo é aquele que ousa servir. O membro, às vezes, espera o afago pastoral. Agora, o discípulo é aquele que quer treinamento do pastor. É aquele que quer capacitação do pastor. O membro da igreja, só membro, é aquele que entrega parte dos seus rendimentos. Agora, o discípulo é aquele que entrega tudo da vida. O membro, ele até pode cair na rotina do dia a dia da igreja, mas o discípulo, esse está sempre em aventuras espirituais para alcançar outras pessoas. O membro da igreja espera que lhe deem uma tarefa. Agora, o discípulo é aquele que busca tarefas. O membro da igreja pode até reclamar. Agora, o discípulo é aquele que obedece, é aquele que se sacrifica, é aquele que nega a si mesmo. O membro da igreja pode ficar condicionado pelas circunstâncias. Agora, o discípulo, ele é condicionado pela própria decisão. Ele escolhe fazer a diferença. O membro da igreja pode reclamar que ninguém está o visitando.
Agora, o discípulo é aquele que tem o seu próprio programa de visitas. O membro está disposto a somar. Agora, o discípulo é aquele que está disposto a multiplicar. Nós, no século 21, estamos transtornando o mundo pelos discípulos. São aqueles que estão vivendo fortes como soldados, mas não soldados na trincheira, mas sim soldados que estão no campo de batalha, como um soldado que está indo à frente da missão. Um membro de igreja cuida das estacas da sua tenda. Agora, o discípulo é aquele que amplia a área da sua tenda. Um membro pode estabelecer hábitos. Agora, o discípulo é aquele que rompe moldes. Um membro da igreja sonha e, às vezes, imagina essa igreja ideal. Agora, o discípulo é aquele que se entrega, é aquele que se esforça para fazer a igreja real. O membro da igreja tem como meta chegar no céu. Agora, o discípulo, a meta dele é ganhar outros para o céu. Um membro da igreja maduro se torna discípulo. Agora, o discípulo maduro é quem assume ministérios, que assume a frente da igreja. Um membro da igreja prega o evangelho. Agora, o discípulo é aquele que faz outros discípulos para Jesus. Um membro da igreja pode gostar de campanhas. Agora, um discípulo vive em campanhas. Um membro espera um reavivamento. O discípulo é a parte ativa do reavivamento. Um membro de igreja espera que a vida lhe dê uma almofada. O discípulo é aquele que está preparado para uma cruz. A palavra preferida do membro da igreja é tomara. E a palavra preferida do discípulo é eis-me aqui. O membro de igreja é valioso, mas o discípulo é indispensável. Diante da arca de Noé, de tudo aquilo que Noé viveu, não importa o tamanho da tempestade, há esperança. Já parou para pensar que a arca de Noé não tinha leme? Parou para pensar que a arca de Noé não tinha uma central de comando? Não tinha uma sala onde Noé estava conduzindo todos os comandos para onde a arca deveria... Não tinha nada disso. Noé estava numa arca, fechada pelo anjo, e que ele não sabia para onde ia. Mas ele tinha fé. Ele confiou. A esperança venceu a tempestade. Saiba, meu amigo, minha amiga, o Senhor agora está pronto para conduzir a sua vida, se você permitir. Deus não vai fazer nada daquilo que você não autorize que Ele faça. Muitas pessoas perguntam assim, diante da tragédia, onde é que está Deus? E a minha resposta é, Deus está exatamente no mesmo lugar onde você o colocou. Há pessoas que têm Deus pequeno na vida, porque escolheram assim. Agora, há pessoas que têm Deus grande na vida, porque também escolheram assim. O mesmo vale para o contrário. Há pessoas que têm diabo pequeno na vida, porque quase matam de inanição, não dão alimento para ele. Mas a gente que tem diabo muito grande, porque alimenta demais. Noé entrou na arca, Noé confiou, Noé teve esperança, e hoje o que nós precisamos é compreender e entender que exatamente o que Noé viveu é o que nós vivemos. Somos Noés modernos. E o meu convite para você hoje é: coloque sua vida nas mãos do Senhor. Coloque a sua existência nas mãos do Senhor. Permita que Ele faça uma grande obra em sua vida, para que Ele te leve para lugares altos. Não se contente apenas em ser um membro do corpo de Cristo, mas se contente em ser
um discípulo no corpo de Cristo. Alguém que está preocupado com a saúde, com o vigor, com a pregação. Portanto, querido amigo, coloca nesse momento, mais uma vez, o seu coração diante do Senhor. Vamos orar. Deus querido, Pai nosso, ao terminarmos esta mensagem, nós uma vez mais colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, entregando o que temos, entregando o que somos ao Senhor. Manifesta o Teu poder sobre a nossa vida e ajuda-nos a enxergar, acima da tempestade, o sol da justiça que continua brilhando. Toma conta de todos nós, hoje e sempre, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Inspiradora e motivadora a mensagem do pastor Rafael Rossi. Eu espero que Deus tenha falado com você nesta manhã, assim como Ele falou comigo. Que Jesus te abençoe, um feliz sábado e até sábado que vem, aqui no Adoração Especial. A minha paz te basta, a minha paz te abraça, não estarás sozinho, eu estarei contigo. A minha voz te orienta, a minha mão te abençoa. Por onde fores eu irei contigo, eu estarei contigo. A minha paz te basta, a minha paz te abraça, não estarás sozinho, eu estarei contigo. A minha lei te orienta, o meu perdão te abençoa. Por onde for